Podcast. Nosso objetivo aqui é capacitar você e a sua empresa na sua jornada de sucesso com ferramentas práticas e para você aplicar no seu dia a dia. Hoje, nosso tema é autoridade. Autoridade é treinável? Autoridade é um dom? E qual o papel da autoridade na sua jornada de sucesso? Meu nome é Otávio Toledo, sou idealizador do Avodá, pai, empresário, e tenho a honra de ter aqui comigo 3 pessoas incríveis, e começando a primeira delas, Rogério Ribeiro. Ele é pai, empresário há 20 anos, CEO e fundador da Restitui Logística e pastor também, né? Autor do livro Um Sonho de Criança. Rogério, obrigado por estar aqui, hein? Eu que agradeço, uma honra participar desse episódio, né? Desse primeiro momento aí. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Obrigado, Rogério. Tenho também Adonias Soares. Adonias, há 10 anos empreendendo, né? Pai também, líder de jovens e uma das minhas primeiras referências desse mundo empreendedor. Desde muito jovem, Adonias me conhece e é uma honra te ter aqui comigo hoje também. Para mim é também uma grande honra estar aqui na mesa com esses grandes homens também. Eu acho que sou menor daqui, mas é uma grande honra estar aqui. Maravilha. E ocupando a cadeira de convidado especial, nós temos Alessandro Azevedo, especialista em cultura e planejamento estratégico, conselheiro de empresas com mais de 25 anos de experiência na área de planejamento e operações. Alessandro, muito obrigado por atender nosso convite. O Alessandro já participou de alguns encontros nossos e, enfim, só quero agradecer por estar aqui hoje e compartilhar isso com a gente. Obrigado pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Vamos ter Espero ter uma troca muito legal, ter muita coisa para entregar aí para os nossos ouvintes. Maravilha. E como eu acabei de te apresentar, eu já quero começar puxando aí para o teu lado para a gente ouvir um pouco mais de você relacionado à autoridade. Afinal, a autoridade, ela é conquistada ou ela é concedida? Como que funciona a autoridade? Cara, nada na vida vai ser concedido, né? Eu acho que se a gente espera alguma coisa dos homens, né, de receber alguma concessão sem ir atrás, eu acho que é uma receita para o fracasso. Eu acho que a autoridade ela é sempre conquistada. Qualquer coisa que a gente, no mundo empresarial, enfim, tudo que a gente vai buscar na nossa vida, ela é sempre conquistado, né? Então, é muito esforço, principalmente autoridade, a gente tem que dar muito exemplo, né? Eu acho que a autoridade a gente conquista pelo exemplo. Eu sempre fui um gestor muito atuante na operação. Eu ando muito na operação. Então, sou CEO de uma empresa, a Vitai Group, e nos primeiros meses eu fico muito dentro da minha sala, porque eu estou criando números e entendendo em que ponto que a operação está. Mas nas últimas semanas já comecei a andar bastante pela operação. Então, tem que estar entendendo a ponta, né? Tem que estar conversando com a ponta e estimulando. Por exemplo, eu não tenho horário para chegar no trabalho, mas eu chego todo dia no horário. Eu tenho horário para sair, mas eu nunca saio no horário, né? Eu sempre saio depois. Então, a gente vai ganhando autoridade nesse sentido. Começo sempre ali muito de mansinho, e humildade está sempre presente na minha gestão. Mas eu começo com um grau de humildade muito maior, porque eu estou aprendendo de cada operação que eu estou entrando. E aí a gente vai crescendo na autoridade, vai conquistando mais confiança e aos pouquinhos a gente vai pôr no nosso ritmo. Mas é conquistada sempre. Nesse gancho, só já vamos puxar para um outro lado, mas autoridade é para mim ou é para o outro? Não, se for para você, acho que está errado, né? Eu acho que tem que ser sempre para o outro, né? A gente tem que sempre estar entregando alguma coisa, né? Legal. A autoridade é entrega, então. É entrega total. Se você não entrega, como é que você vai ser referência de alguma coisa, né? Então, eu acho que a entrega faz parte. E sempre fez parte da minha vida, essa entrega. Eu acho que nas empresas que eu entro, eu ensino o pessoal a fazer pequenas entregas. Isso gera muita autoridade. Não adianta você ter um grande plano, ficar planejando 3 meses para entregar. O ótimo é inimigo do bom. Isso é fato. Isso a gente usa muito no dia a dia, né? Então eu ensino o pessoal, cara, faz uma entrega todo dia, se for possível, né? Quando eu saio do escritório, outro dia até gravei no meu perfil do Instagram, estava escrevendo, eu gravei um vídeo. Eu tento fazer uma entrega todo dia. Às vezes não é para ninguém, às vezes é para mim mesmo.
para eu ter sempre uma sensação de vitória ao sair do escritório. Então, eu escrevo tudo que eu tenho que fazer, todos os meus desafios da operação, e todo dia, mesmo que um desafio eu não entregue ele inteiro, eu entrego um pedacinho dele. Então, está sempre tudo planejado. Então, isso vai me ajudando também a gerar autoridade. Aí também, para mim, gera confiança. Né? É isso. Esse é o ponto que eu queria puxar. Quando a autoridade é algo que também está na nossa cabeça, como a gente se enxerga. A gente falou muito disso no primeiro encontro, sobre como o homem se vê. Assim é. Exatamente. Isso é importante. Como que eu vou conquistar essa autoridade de você se eu não acredito primeiro em mim? Uhum. Né? Então, é que eu chamo de confiança, né? Então, assim, autoconfiança. Exatamente. Então, olhando dessa ótica, sim, então a gente também entrega pra gente, mas eu vou escalando dessa forma, eu vou ficando mais confiante à medida que eu me coloco numa posição de fragilidade e vou conseguindo trazer o meu time para perto. Eles têm que entender que eles estão me ensinando. E isso me traz autoridade também. Não a autoridade de saber tudo, mas a autoridade de ser um cara que é humilde, que está ali para construir junto. Né? Então, tem esses pontos de autoridade, né? É o cara que sabe tudo? Não, nem sempre. A gente muitas vezes não sabe nada e precisa ter humildade para que as pessoas tenham vontade de te ensinar. Senão, se você achar que você não precisa de ninguém, as pessoas não vão estar ali para te estender a mão, né? Exatamente. Ô, Rogério, ele estava falando, eu estava pensando numa coisa. Eu já conheço bastante da tua história, né? Acredito eu já. A gente já conversa há um bom tempo. E acredito que você concorde sobre a autoridade ser uma conquista, certo? Se a autoridade é uma conquista, como que a gente pode estar atento às pessoas que estão conquistando a autoridade sobre a nossa vida? Consegui entender a pergunta? Eu quero saber como que a gente escolhe as autoridades na nossa vida. Como que isso caminha? Você já participou de todo o processo dentro de uma empresa, desde lá de baixo até lá em cima. E a autoridade nem é sempre quem te paga o salário. A autoridade, às vezes, é a pessoa que tem mais experiência que você, que te ajuda ali no começo, fala, oh, vem aqui comigo e tudo mais. Como que a gente escolhe essas autoridades? Como que a gente concede isso? Boa pergunta. Bom, eu costumo... passa pela fase da humildade, né? A autoridade passa pela fase da humildade. Eu costumo me submeter, e para isso eu busco identificar, Otávio, o que me falta e quem tem o conhecimento e está disposto a me entregar. Então eu consigo identificar, por exemplo, o Alessandro está aqui e eu consigo identificar nele uma autoridade que eu não tenho. E na minha humildade, eu vou ter a busca de oportunidade junto a ele. Então, eu vou colar nele, eu vou me aproximar dele. E da maneira que você se coloca, me gera vontade de ajudar. Exatamente. Entendeu? Humildemente, eu vou buscar uma forma de me conectar com o Alessandro. Eu digo que o Alessandro é um presente que eu ganhei, porque quando eu cheguei no G4, eu tive uma dificuldade de me conectar com ele. Porque quem não conhece o Alessandro não entende que ele é um cara pacífico. Reservado. Ele é reservado. Mas ele tem uma autoridade. A postura dele gera autoridade. Só a postura dele gera autoridade. Então eu tive que conquistar esse espaço. E aí, na humildade, eu fui colando nele. Eu fui buscar uma coisa que ele gosta de fazer muito. Não sei se você lembra, mas teve um class que eu fui treinar com você. Verdade. A gente treinou. Perguntei para ele, posso treinar com você? E ele aguentou o treino? Aguentou. Sofri. O homem é forte, viu? Mas treinei com ele. Então, se eu posso deixar um conselho aqui, busca autoridade debaixo da humildade. A tua humildade vai te levar próximo de quem tem autoridade. Identifica a autoridade que você quer, com quem é que você quer se conectar, e vai debaixo da humildade que você vai conseguir essa conexão e vai fazer muito bem para você, porque a autoridade conquistada, ela gera autoridade em você depois. Né? Eu tenho dito isso para o Otávio, tenho dito isso para Adonias. Eu tenho caminhado com eles, e são dois jovens, né? Dois jovens. E eu tenho mostrado para eles que algumas portas só se abrem quando você tem autoridade. E eu faço esse exercício com eles, que é o exercício de pegar o telefone e falar, tá bom, o que você precisa? Espera aí que eu vou ligar para a pessoa.
E se você não tem autoridade, a porta não abre. Isso. A porta abre com quem você tem autoridade. Então você liga, a porta abre. Ah. Né? Nós tivemos a experiência do primeiro Alvodá. A porta abriu por quê? Porque alguém com quem eu tenho conexão, essa pessoa tem autoridade, eu tenho conexão com essa pessoa que tem autoridade. No caso, o Bispo Maurício. Fizemos uma ligação com uma pessoa que tem autoridade e essa pessoa abriu a porta para que nós começássemos esse projeto que é magnífico. E é legal a troca, né? Porque existe uma teoria que é a teoria da escada. Né? A gente está num degrau de uma escada. Né? Tem muita gente acima para a gente aprender e tem muita gente abaixo para a gente ensinar. Agora, em qual campo da vida, né? Então, você que está aí ouvindo a gente, em qual campo que você é autoridade? Começa a pensar nisso. Porque eu sou autoridade em gestão, mas eu vou aprender muito sobre Deus com o Rogério, né? Então, cada um de vocês tem autoridade em algum ponto da vida. Então, é ali que você tem que entender se isso vai te gerar recurso, mas é ali que você deve se desenvolver, onde você tem autoridade, né? Eu até falo, eu ia dizer que eu até brinco, mas não é uma brincadeira. Eu já declarei isso várias vezes para o Alessandro. O Alessandro é uma autoridade em planejamento estratégico, em liderança, e eu sou um líder cristão. E a minha missão no G4 era conquistar uma autoridade para o reino. E essa autoridade chama Alessandro Azevedo. A minha missão no G4 era o Alessandro. Amém. Fico muito lisonjeado com isso. Viu? Feliz demais mesmo. Sensacional, gente. Muito bom ouvir vocês. Vamos explorar isso mais. Começou, hein? Já começou, hein? Isso aí. Adonias, dentro do que a gente está falando sobre autoridade, ela ser concedida, os passos para você alcançar essa autoridade, eu quero levantar um questionamento, porque o Adonias é uma pessoa que ele questiona, ele é o cara. Vamos lá para isso. Adonias, muitas pessoas começam a empreender porque não encontram na liderança delas, na autoridade que elas têm na vida delas, coisas corretas. Por exemplo, não gosto do meu chefe, eu não gosto como que ele lida comigo, como ele fala comigo. E aí, a partir disso, vem a vontade de empreender. Mas até onde isso é saudável? Até onde eu posso olhar para uma autoridade na minha vida e dizer assim, cara, esse cara é pesado comigo, mas faz sentido, ou realmente está na hora de eu sair desse meio, está na hora de eu dar um passo adiante? Como que isso funciona? Quando você... Acho que, principalmente em relação ao homem, né? Isso aconteceu comigo, deve ter acontecido com a maioria de vocês, de você discordar do seu pai. O seu pai fala assim, olha, tá acontecendo tal coisa, mas aqui na minha casa as regras são assim. Em vários momentos da vida, você, principalmente quando você é pai depois, você vai e fala assim, meu pai tinha razão. Eu devia ter ouvido meu pai. Só que em alguns momentos você fala assim, mas eu poderia usar mais. Porque a mente do jovem é essa, de tentar coisas novas, de ser mais ousado, né? E normalmente o pai, por ter uma vivência, né, de ter vivido N situações, ele tem uma experiência, uma bagagem que diz, olha, é muito perigoso ali. E isso, às vezes, trava o crescimento. E é aquilo que você não conseguiu, você acaba passando para o seu filho de falar, não vai por ali. Sendo que você poderia ter feito de outra forma. E aí, por que eu tô falando dessa relação dos pais? Porque, às vezes, na empresa é assim. Você traz uma ideia nova dentro de uma empresa, dentro do seu negócio, e aí o patrão fala, não, eu já vi isso aí, né? Eu já vi gente que se aventurou nisso aí, se deu muito mal. Você fala, não, mas a gente vai fazer de uma forma diferente. Isso é um combustível para você. Se você vê ali que você está querendo crescer e você está preso dentro de uma caixa, né? O Rogério tá falando para mim, para eu pensar fora da caixa. Você tá vendo que aquela caixa ali tá te limitando, você vai tentar fazer uma forma para você empreender e tal. Mas esse não pode ser o único combustível. Mas é um ótimo combustível. Né? É uma faísca. É uma faísca para você ir para frente e conseguir e tentar alguma coisa nova. Mas não pode ser o único, porque não se sustenta, né? Porque também existe uma coisa chamada preparo. Então, se o cara, se só de estar inconformado, ele querer mudar e sem se preparar para o que vai vir, ele também vai se dar mal. Então, assim, aquilo que não está dando certo, fala, então eu vou me preparar
para eu empreender, para quando chegar lá, tiver diante de uma empresa, diante dos negócios que eu vou ter que tomar decisão, eu tenho que ter preparado a resolver. Só inconformação é a palavra? É isso. Só estar inconformado não vai resolver os problemas da sua empresa. Eu acho que mas é uma faísca, sabe? Estava falando. Eu comecei a empreender por causa disso. Eu trabalhava numa grande operadora que eu me via um foguete com telhado em cima. Aí, Naquela época. Porque o meu gerente, ele estava já há 10 anos na empresa, o meu diretor há 15. Eu falei, bicho, eu só vou ser promovido aqui se alguém morrer. E não é isso que eu quero. Né? Eu não via espaço. E aí eu comecei a fazer um trabalho paralelo. Sempre empreendi dessa forma, né? Eu nunca para tudo para fazer outra coisa. Não, eu fiz um trabalho paralelo e sem problema algum de compliance. Comecei a fazer um trabalho, começou a dar certo e tal, e aí eu migrei para o meu negócio. Pedi demissão e migrei para o meu negócio. Né? Então, eu sempre fui inconformado. Eu era inconformado com o que eu ganhava, eu achava que eu devia ganhar mais, mas nunca achei que meu patrão era malvado. Ah, isso é importante. Eu fui fazer o que eu podia fazer para ter uma renda extra. Eu não fui lá falar, pô, o cara tá me explorando. Não, é um contrato de trabalho e eu vendia o meu tempo para a empresa. E o tempo extra que eu tinha pouco, que eu estudava de dia, fazia faculdade à noite. O tempo extra que eu tinha, eu fui fazer projeto para outras empresas final de semana. E aí começou a dar muito certo e eu comecei a ver que aquilo que eu ganhava no final de semana já era mais do que o que eu ganhava trabalhando o mês inteiro. E aí aí a gente começa a tomar decisão mais acertada, né? Vocês dois falaram da palavra preparo. Uhum. Mas como o tema é autoridade, onde está o preparo para a autoridade? Qual que é o curso? Qual que é a escola que a gente tem que fazer para desenvolver a autoridade? Para conquistar a autoridade das pessoas. É tempo e erro, né? Tempo e erro. Muita tentativa, muito erro, né? Nas palestras que eu dou, eu falo que meus negócios quase todos deram errado, né? Até algum dar certo. Né? Então, eu quebrei uma vez, outra vez fechei negócio porque estava sendo roubado, até alguma coisa dar certo. Então, isso nos gera muita experiência. Essa experiência é o nosso dever passar para as outras gerações. A gente tem uma geração vindo que ela está despreparada a nível de vivência, né? Ela é muito técnica, conhece muito, estuda, né? Os escritórios que eu tenho passado, então é uma molecada que estuda, uma molecada boa. Só que eles não têm vivência, então fica com aquela visão distorcida, às vezes, do patrão, de quanto a empresa fatura. Toda empresa que eu entro, eu faço um painel para colocar na parede, né? De gestão à vista e tal, e lá eu coloco faturamento. Às vezes o dono, não, mas vão achar. Eu falei, deixa achar, porque o cara que achar e ter essa mentalidade, é bom que saia da empresa. Né? A gente quer construir junto, que entende que o risco do patrão é muito grande. Né? Isso as pessoas só entendem quando começam a empreender. Qual que é o tamanho do risco que a gente toma, né, Rogério? Então, não é brincadeira. Eu, em cima dessa pergunta que o Otávio fez, né, eu costumo dizer que o aprendizado, aonde que é a escola, né? Eu costumo dizer que eu fui buscar esse aprendizado na FDV. E o Otávio está tomando nota, então toma nota aí. FDV, Faculdade da Vida. Boa. Colocando a mão na massa, tendo humildade de pedir para que alguém te ensine, é que você vai aprender. E aprendendo, você vai criar casca. Criando casca, você cria autoridade. Eu tive 3 sociedades. E das 3 eu fui colocado para fora. Nunca tive grana para entrar numa sociedade. Eu estou entrando, vou colocar grana e vou ser o principal porque eu tenho 51%. Não, eu entrava com o que eu sabia fazer de operação e de uns contatinhos comerciais que eu tinha. Então, eu começava fazendo a operação, depois levava 4, 5, 6 clientes, o negócio começava a funcionar e o cara que tinha grana ia aportando a grana para que eu pudesse fazer a parte operacional acontecer. Dado alguns momentos, quando estava funcionando, eu era convidado a aportar dinheiro. Não tinha dinheiro, então eu era convidado a sair. O que me levou a entender que os meus sócios também não eram os malvadões. O que me levou a entender que eu conquistei a autoridade, eu aprendi algumas coisas, eles financiaram essa faculdade para mim,
E aí eu resolvi empreender sozinho, que foi quando eu comecei o meu próprio negócio, eu e Deus, como eu costumo dizer. Já tinha autoridade para isso, porque eu precisava bater em algumas portas, quando eu montei as 3 primeiras sociedades, que eu não conseguiria entrar se eu não tivesse os sócios. Eles me abriram essas portas. Quando eu voltei sozinho, eu já tinha autoridade para bater nessas portas, e essas portas estavam abertas para mim. E aconteceram. Então, vai se conquistando autoridade fazendo a FDV, Faculdade da Vida. Faz bem feito, aprende direitinho, cria casca e vamos para cima que vai dar certo. Eu penso também que a vida ensina muito, né, a vivência, mas também não tira o que o Ale falou, né, do pessoal que está estudando. Porque há quem acha que não precisa. Principalmente quem é muito bom, de repente, na sua área de atuação. Aí o cara, agora eu vou empreender, eu vou abrir minha empresa e começa a peitar tudo sozinho, sem uma preparação, sem ouvir grandes lideranças ou pessoas que já passou e tem autoridade. E, aliás, a proposta do Avodá é essa. Trazer pessoas assim, ó, que viveram, que já tiveram situações, que entenderam como é que funciona e trazer para essa galera nova. Porque... O pessoal que está começando as empresas novas. O interessante disso que o Adonias está falando é deixar claro para essa geração que está estudando, que o Ale também falou, é que a grande maioria está estudando e achando que já conquistou a autoridade porque acabou de se formar e tem um diploma na mão. Esquece. Nossa, importantíssimo. Está completamente enganado. Tô falando besteira aqui. Não, é isso mesmo. Está completamente enganado. E tem muita gente muito, muito jovem com diploma na mão que entra numa empresa e acha que ele tem que sentar na cadeira de CEO, de CFO, porque eu sou o cara do diploma de administração financeira. Você está enganado. Você só tem um diploma e você tem a experiência, como é que a gente fala? Acadêmica. Mas e a experiência... Mão na massa. O mundo ideal é quando junta os dois, né? A gente sabe que tem muito garoto que olha lá o Steve Jobs e fala, pô, o cara não se formou e, pô, o cara é um no mundo, entendeu? Então, assim, não dá para pegar esse cara e tomar como referência. Ele é fora da curva, né? E quando você... E tem gente que é muito boa, tem um tino comercial muito bom, abre um negócio, começa a vender bem, fala, nossa, agora eu tô bem. Mas se o cara não estuda, a empresa dele bate num teto. Ele nunca vai conseguir passar para o próximo nível. Ele vai ser sempre aquela empresa ali de 10, 15 funcionários, 20, 30 no máximo, mas não cresce mais do que aquilo. Então ele nunca ele nunca muda de vida de fato. Ele melhora dentro da vida que ele já tem. Então ele começa a ter uma vida melhor ali onde ele já era acostumado. Então ele não progride, né? E aí essa garotada que é muito acostumada as coisas acontecerem rápido, né? Que é essa geração nova, a gente tem que criar mecanismos dentro da empresa para a gente conseguir proporcionar, em certa medida, isso. Não é alimentar essa vertente, mas a gente também, como empresário, a gente não pode ficar trocando de gente todo mês, né? Então, a gente pega um cargo lá de, sei lá, um SDR, por exemplo, a gente coloca SDR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí a gente promove o cara a cada 3 meses de acordo com o desempenho, né? Sempre. Então aí ele sente essa sensação, né? Eu não vou fazer nenhuma pergunta agora. Eu vou me despedir de vocês. Eu tenho que me ausentar agora. Eu tenho uma visita. Eu vou visitar o Tico da Scala Modas. Tá. Ele abriu essa oportunidade para nós. Estou indo para lá agora. Tenho que estar lá às 11. Então, se eu sair agora, eu consigo chegar com uns 10 minutos de antecedência. Quero agradecer o Otávio pelo convite. Parabéns pelo Avodá. Para nós. Sócio. Parabéns, Adonias. Ficou lindo o cabelinho. E eu queria deixar uma frase aqui para você que tá nos vendo. Se você tem um sonho, não desista. Persista. Acredite no seu sonho. Ainda que o pai, a mãe, o irmão, o vizinho diga para você que não vai dar certo, arde dentro de você, corrói a tua mente, tira o seu sono, acredite, confia, continua. Não desista. É isso Tchau, aí. gente. Valeu. Obrigado. Valeu, Rogério. Bom, para não perder o time, a gente levantou agora uma questão basicamente sobre diploma. Eu acho isso muito legal, porque foi exatamente o que o Rogério falou. Diploma não quer dizer que é autoridade, né? Mas estamos aí.
jovens, eu converso com muitas pessoas, acho que a Adonias também, por conta da liderança da igreja e tudo mais, e eles encontram muito problema no mercado de trabalho, muito problema, enfim, em empreender, em apresentar um produto. Pô, chamar um empresário como você em uma reunião e falar para você, ó, eu tenho um produto, ele é assim, assim, assado, e eu quero que você invista nesse produto. Mas e aí, da onde vem esses primeiros passos de autoridade para que você possa enxergar no produto ou digamos, num currículo pouco preenchido, a entender que aquilo existe um valor, que aquilo tem algo a ser investido e conhecido ainda? Quando a gente vai apresentar um produto para o investidor, a gente precisa ter um certo planejamento. Então, são duas vertentes diferentes, né? Quando a gente começa um negócio sozinho, até dar tração, e ali é o momento de progresso e depois ordem. É o inverso, né? A evolução de uma empresa. A gente começa, como o Rogério falou, eu tenho um sonho, eu vou começar a fazer. Você vai postar todas as fichas naquele sonho? Não, você vai começar a despender um pouco do seu tempo para fazer aquilo tracionar. Começou a dar certo, começou a ter recorrência, número, aí você começa a medir aquilo para montar um plano de negócio para apresentar para o investidor. Então, assim, um cara que não tem experiência, o que vai comprovar e trazer autoridade para ele são os números daquele curto período de espaço de tempo ali, aquele período mais curto. Não adianta o cara falar, ó, eu tenho um negócio aqui, eu acabei de me formar em, sei lá, engenharia de produção e eu desenvolvi um método e é super legal. Ninguém vai botar dinheiro nisso. Falar, ó, eu desenvolvi um método, eu testei, tá aqui um ano de trabalho, tô com recorrência X, e aí existem muitas formas de se vender isso dentro de um planejamento. Aí o cara investe na planilha de Excel, né, se estiver bem montado. Exatamente. Uma coisa que o próprio Rogério falou e que me veio à cabeça agora é que quando a gente fala de autoridade, como bem disse, não estamos falando de academia, não estamos falando de estudo somente. Existe o resultado. Uhum. E na Bíblia tem uma história muito legal, que é a história de José do Egito. É uma história, assim, quando fala de empreender, é muito recorrente. E se você precisa de um review dessa história, eu vou fazer agora. Basicamente, José, ele tem uns irmãos invejosos. E aí ele acaba sendo vendido como escravo, vai parar no Egito, longe do seu povo, longe da sua terra. E lá ele começa a trabalhar na casa de um general, certo? Um general do exército, enfim. E lá ele começa a governar dentro da casa, ele começa a ter autoridade dentro da casa, ele começa a cuidar de tudo que envolvia ali, os cuidados e tudo mais, mas a esposa dessa autoridade acaba tendo interesse por ele, e isso acaba colocando ele numa, como que eu posso dizer, numa armadilha, e ele acaba sendo preso. Quando ele é preso, ele vai para uma cadeia. Nessa cadeia, ele cria uma autoridade, digamos, número 2, né? A primeira autoridade foi dentro da casa do general. Agora, na segunda, ele vai ter uma autoridade dentro da cadeia de possuir a chave da cadeia. Na Bíblia fala que ele andava entre os prisioneiros e tomava conta deles. E onde eu quero chegar falando sobre autoridade? Na verdade, na parte 3, na terceira autoridade que ele encontra, que é quando ele está de frente ao faraó. Ele só consegue autoridade, e na Bíblia a autoridade é remetida muito sempre ao anel, né? O anel é onde vem, né? Ó, você é uma pessoa importante, você tem autoridade dentro do meu ecossistema. É um símbolo de autoridade. É um símbolo de autoridade. E quando ele consegue essa autoridade, digamos, no seu maior nível, que é diante do faraó, é quando ele apresenta um resultado. Qual o resultado? O resultado é de decifrar o sonho. A interpretação do sonho. Ele interpreta o sonho do faraó. O faraó tem um questionamento, ele tem um sonho, não sabe dizer o que significa, o que queria dizer, e aí chama as pessoas da época que faziam esse tipo de serviço e nenhum consegue decifrar esse sonho. Na verdade, ele nem lembra do sonho, né? Ele fala que nem lembra o que ele tinha sonhado. E ele conquista a autoridade depois de apresentar o resultado. Então, o resultado vem primeiro, entende? Você precisa mostrar primeiro o seu valor em resultado para depois desenvolver o conhecimento. E na minha vida foi assim, muitas vezes. Muitas vezes as portas se abriram porque eu tive resultados bons. Eu cheguei lá e resolvi o problema. Tava pegando fogo, eu apaguei o fogo. Eu não trouxe
eu vou usar água ou vou usar o pó químico? Não, vou apagar o fogo. Daqui, vou apagar o fogo. Apaguei o fogo e depois a gente fala sobre essas outras coisas. Então, eu queria puxar dentro desse assunto como que a gente pode buscar esses exercícios, sabe, esses feitos para que a autoridade seja desempenhada sem ser uma coisa forçada. Porque nós vendemos o tempo inteiro. Sempre inteiro. E a minha preocupação não podemos ser forçados também, senão a gente espanta os nossos investidores, os nossos sócios. Cara, mas entrega é venda. É venda sem vender. Se você faz as suas entregas, você está se vendendo. E sem o menor esforço de vender, apenas com o esforço da entrega. Tá? E você estava falando desse ponto, você perguntou se alguma autoridade pode nos ser concedida. Acho que só Deus nos concede autoridade em alguma coisa. Então, provavelmente é o José, né, que você estava... Isso. O José, ele recebeu uma autoridade de Deus e teve a coragem de expressá-la. E aí começou a interpretar os sonhos do faraó. Então, assim, quanta autoridade a gente não tem em cima da gente que a gente não expressa? Que Deus nos concedeu e a gente fica com receio de colocar em prática, fica com medo. Né? Por que medo? Né? Se é uma autoridade que Deus te deu, se você acredita nisso, né? Então, eu acho que falta um pouco desse exercício também, sabe? Mas, voltando a falar da sua pergunta, esse modo de trabalhar, de fazer as pequenas entregas, vão nos tornando aquele cara que eu falo que é o pau para toda obra. Falar, joga no Alessandro que ele resolve. Né? Então, eu sempre tive pessoas, quando eu tinha a minha empresa, eu sempre tive pessoas assim do meu lado. Era o cara que eu delegava e ficava tranquilo. Né? Então, esse tipo de entrega vai nos trazendo autoridade no decorrer da nossa trajetória profissional. Pode falar. Não, é falar ser essa pessoa, né? Ser essa pessoa assim como o gestor quer ter pessoas assim do lado. Quem não quer ter um braço direito? Nossa, todo mundo quer. Todo mundo procura por isso e o pessoal não se propõe a ser. O cara quer vida mole, entendeu? E quanto vale um braço direito? Não tem preço. Não tem preço. O cara é indispensável dentro da empresa. A hora que o cara vai sair, não posso deixar o cara sair. Dá mais uma bonificação para ele, entrega um carro para ele. A gente não quer perder um cara desse. É verdade. O Otávio falando, né, do jovem, eu vejo isso na igreja, né, sobre a entrega. Às vezes a pessoa, por exemplo, no contexto, né, grupo de jovens, a gente vê a pessoa se esforçando muito, né? A gente precisa de fazer um trabalho, precisa fazer uma atividade. A pessoa, não, peraí, eu vou fazer. O que você precisa? Tem que falar com alguma coisa, tem que providenciar material, tem que fazer isso. A pessoa proativa, então acho que você ser assim, independente de onde você está. Não é porque eu vou fazer isso dentro da empresa, porque lá meu patrão tá me vendo, vou fazer na igreja, porque é em todo lugar, é você ser assim dentro de casa, é você ser assim na igreja, no contexto que você está, porque você exercitando isso, você vai ser natural você fazer isso dentro de uma empresa. Se você não acorda de manhã, não arruma a sua cama, não varre seu quarto, né? O jovem vai falar assim, se você não tá fazendo dentro da sua casa, você não vai fazer na igreja, você não vai fazer na empresa. E aí as coisas não vão fluir. Vamos falar de autoridade olhando de baixo para cima. Hoje a nossa autoridade máxima é Deus, certo? No trabalho, quem é? Nosso patrão. Né? A gente faz tudo na vida para agradar a Deus, a gente faz no trabalho para agradar o patrão, em casa para agradar a família, a gente está para servir a esposa. A esposa não é para agradar, ela manda, a gente faz. Então, a gente está sempre trabalhando dessa forma. O que tem acontecido no mercado de trabalho? O cara não entende que o dono da empresa, o CEO, o supervisor, seja lá qual cargo seja, você está ali para servir aquele cara. Você está ali para servir os interesses da empresa. Aí o pessoal começa a querer colocar na mesma balança. Não, mas a empresa não me serve, eu não vou servir a empresa. Cara, se a empresa não te serve, tenha coragem, demita a empresa. Vai para outro lugar e seja honesto. Não adianta ficar ali, ficar reclamando, fazendo burburinho, só vai prejudicar a sua vida. Você vai, em todos os campos da sua vida, vai piorar. Você vai chegar em casa reclamando, aí vai reclamar com a esposa, vai reclamar do filho, sua vida vai se murmurar pelos cantos. Então tem que ser honesto. Falar, a empresa não me serve, eu não pago o que eu acho que eu mereço, eu vou procurar outro e ver se o mercado paga. Se não paga, amiguinho,
Pô, vai aprender, vai estudar um pouco mais, espera um pouco mais de tempo, cresce dentro da sua companhia, seja intraempreendedor, que é uma coisa que o pessoal deixou de ser. Nos trabalhos nos empregos que eu tive, eu sempre fui braço direito de alguém. Todo trabalho que o meu superior não queria fazer, que era chato, não é que não queria, achava chato, ou que ninguém resolvia, falava, manda para mim. Virava referência rápido, né? Então, pode me chamar de puxa-saco, seja lá o que for. Mas eu tenho um monte de colega que ainda, né, tá trilhando um caminho que eu já trilhei, porque eu escolhi esse caminho mais difícil para trilhar. E leva a gente em lugares melhores. É isso mesmo. No último Avodá que você somou lá com a gente no Round Table, uma das falas que eu trouxe lá foi: para de fugir dos problemas. É verdade. São nos problemas que você vai crescer. É ali, é nesse ambiente, é no problemático. Eu vi essa semana. Você já viu um jogador de futebol fazer gol contra porque recebe pouco? Então. Não faz sentido, não faz sentido. Então é isso. Olha os problemas como oportunidades. É muito bom que você falou, porque o jogador de futebol, independente do que ganha, quando ele entra no jogo, ele quer ganhar, ele quer vencer. Certo? Então, assim, no trabalho é a mesma coisa. Independente do seu salário, você está ali para vencer, amigo. E a hora que você virar uma referência dentro do que você faz, aí você vai escolher emprego. Certo? Hoje, eu tinha uma consultoria que eu fechei porque eu estava sendo muito assediado pelo mercado para ser CEO de empresas. Né? Eu tenho bastante experiência nisso. E eu escolhi o emprego. Então, hoje eu trabalho num lugar que me dá muita liberdade para trabalhar. Eu tenho operação na minha mão. Eu sou o único cara no Brasil que cuida da operação. E aí eu me realizo. Quando eu me realizo, eu não reclamo, o dinheiro começa a virar consequência. Então, a vida vai mudando. Mas no começo, se eu contar aqui, meu Deus, cada coisa que eu passei. Eu imagino, com certeza. E é isso. Quando você se coloca à disposição de estar atento a essas oportunidades, as coisas começam a... Você vira um campo magnético para as coisas virem até você. É isso. As pessoas vão te procurar do jeito que você acabou de comentar. Vamos lá ligar para esse cara porque esse cara resolve. Quando você menos imagina, você virou autoridade. A autoridade vem, você nem sabe, ela cola em você. Vira como uma consequência, igual você falou de dinheiro. Vira uma consequência. A gente, como cristão, a gente sabe que a maior autoridade, o maior líder que já existe, pisou nessa terra foi Jesus. Uhum. E a gente começa a analisar como Jesus liderava, né? Ele pegou um grupo improvável, né? Os discípulos eram um grupo improvável, e ele transformou esses caras em pessoas extraordinárias. Mas o processo foi muito difícil. Uma coisa que a gente uma coisa que a gente achei bem interessante é a questão do servir, é ele lavando os pés dos discípulos. Jesus lavando os pés dos discípulos, ele está mostrando ali a humildade e ele falando que ele veio para servir. E ele escolheu a equipe dele, ele escolheu aquelas pessoas para estarem ali. Mesmo tendo um traidor ali no meio, ele estava ali servindo e fazendo o propósito para o qual ele foi propôs a vir fazer. Então, assim, ele ter essa visão de que, olha, vou servir como Jesus. Ter um propósito a ser feito, eu vou fazer, independente do que está acontecendo, independente se a minha equipe ainda não está pronta, independente do que está acontecendo, eu vou fazer porque eu tenho um propósito, né? O líder, né? Isso é a forma mais perfeita de liderar, né? Jesus ensinou a gente liderar com humildade, com amor, liderar estando junto, né? Ele não ficava lá sentado e falava para o pessoal ir pregar, né? Ele ia na frente pregar, ensinava as pessoas. Então, a gente como líder tem que tentar fazer da mesma forma. Que eu falei de humildade olhando para cima, é humildade olhando para baixo também, né? Eu com o meu time, cara, esses dias eu tive uma reunião com eles, uma reunião firme, que estava acontecendo um problema, mas eu abri a reunião falando, eu sou fã do trabalho de vocês, eu adoro o jeito que vocês trabalham aqui, e eu tô aqui para servir, né? Eu falei com outras palavras, mas é essa a ideia. Porque se eu não manter aquela engrenagem rodando, para que eu tô lá? Então eu estou servindo a eles também. Eles me trazem números para, preciso de gente, eu preciso de recursos, preciso de um novo sistema, e eu sirvo eles com todas essas tecnologias avaliando aqueles números. Então, a gente está sempre para servir também, né? Você falou de servir, eu lembrei de uma fala que o Rogério puxou há um tempo aqui. O servir é estar presente. Estar presente.
é muito difícil, puxando ainda também naquela pergunta lá sobre ter uma autoridade que você não respeita, ou que você não concorda, enfim. Quando você tem uma pessoa presente, é muito mais fácil você respeitar ela. É muito mais fácil você acreditar nela. Porque o cara tá comigo. Ele tá sabendo o que eu tô passando. Ele é muito bom quando a gente tem um chefe e você mostra que fala, cara, isso aqui não tem como fazer. E o chefe senta do seu lado e fala, calma aí, eu já passei por isso. Vem cá, liga pra esse cara aqui, ó. Esse cara aqui vai te ajudar. O Rogério é uma grande referência nisso pra gente. Quando a gente tem alguma dúvida, alguma questão, ele vem e fala, não, peraí, eu já sei quem pode somar com a gente nisso e naquilo. Enfim, estar presente é muito importante para uma liderança. Atender o telefone é muito importante para uma liderança. É assim que as pessoas começam a te enxergar como autoridade na vida delas. Autoridade não depende de um cargo, não depende de um título. Às vezes a autoridade a autoridade está em você seguir um conselho de outra pessoa. A pessoa te deu um conselho, você seguiu, isso foi uma autoridade. Ela teve autoridade na sua vida. O negócio é você também saber escolher os conselhos que você vai seguir. Os mentores, né? Seus mentores. Seus mentores. Tem muito mentor de palco, né? Assim, eu acho que o ponto importante da gente desenvolver a autoridade, falar de autoridade, ela gira muito em torno de experiência, né? Eu acho que a pessoa tem que ter experiência para gerar autoridade. Então, como é que você vai falar de um assunto que você nunca fez, né? É claro que a gente pode aprender na literatura, mas a gente vai estar falando da experiência de outro, né? Então, e aí tem que dar crédito, né? Falar, fulano dizia que é assim, 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 né? Então, o que você está falando de ter o líder presente é o exemplo. É o exemplo, é o que eu estava falando lá no começo. Eu vou todo dia trabalhar, chego no horário e saio a hora que der. Se der para sair no horário, ok, mas eu saio a hora que der. Então, é exemplo, gente. Tá? Autoridade, autoridade, liderança, é tudo pelo exemplo e saber o que está falando, né? Claro, ter experiência, né? Eu percebo que as pessoas, elas têm óticas diferentes, óbvio, isso é óbvio, mas a questão é assim, quando você está à frente de uma empresa, quando você está à frente de um negócio, tem aqueles ditos, né? O olho do dono é o olho que engorda e tal, tudo mais. Mas não é só isso. Você também percebe o cuidado. Por algumas vezes eu percebo que quando você fala, eu saio a hora que der, o funcionário não quer isso. Ele vai olhar e vai falar, não, deu 6 horas, meu amigo, tchau, tchau. O meu time, sim. Aí, ó. O pessoal que estava lá que não era assim já não está mais. Tá? Isso então, é assim, importante. eu alinho a cultura da empresa. Hoje é uma empresa que eu falo que é uma operação de porrada, assim, sabe? Eu falo muito para eles, a gente não está aqui para cumprir um horário, a gente está aqui para cumprir uma missão. Então, legal. se eu tenho alguma coisa que exige que eu fique mais um pouco, eu tenho que pedir para eles irem embora, para você ter ideia, tá? A gente tem que falar, cara, vai embora. Não é raro receber um e-mail, o cara mandou às 3 da manhã. Então, assim, claro que a gente vai dosando ali o que é saudável também, né? Isso não é sempre que acontece. Mas quando acontece, eu posso contar com eles, eu não preciso pedir. Então, assim, a gente tem que saber qual que é a operação que a gente quer montar, quais são as pessoas que vão cercar a gente, qual que é a cultura que você vai colocar lá. Então, já no nosso código de cultura, quando eu desenhei lá com eles, lá está bem expresso, a gente tem missão, sabe? Então, quando eles precisam sair mais cedo, tá tudo certo, sabe? Preciso trabalhar de casa hoje, tá tudo certo. Agora, amigo, preciso de você aqui no domingo, o cara vai. Então, isso é liderança, pô. Isso é liderança. É ter equipe com você. Os caras estão juntos. Se eu fosse um líder fraco ou que fosse escroto pra caramba, o cara não ia estar comprado comigo. Né? Passa por aí. Bom, seguindo meu roteiro para não fugir, eu quero te perguntar se existe algum ponto de virada de chave. Você percebe que existiu um momento que você virou a chave para ter autoridade, que você olhou e falou, não, peraí, mudou. Aqui eu sou autoridade. Você olhou para a situação e falou, não, percebi que agora a conversa é outra, ou realmente foi um negócio natural? Cara, não foi natural não, tudo é intencional para mim. Mas não foi uma virada rápida, foi uma virada na minha cabeça, falar, agora eu preciso gerar autoridade. Então, eu tinha conhecimento, eu tinha experiência, eu tinha ferramenta, formação, tinha tudo, mas o mercado não sabia. E aí eu comecei a gerar autoridade, no meu caso, que é para ser conselheiro de empresas, palestras,
eu comecei a dar palestra de graça, comecei a movimentar mais rede social, comecei a gravar conteúdo. Dessa forma é a minha maneira de gerar autoridade no momento que eu estou agora. Agora, quando a gente está dentro de uma empresa, qual que é a virada de chave? Eu acho que é desde o começo da carreira, cara. Você ter essa visão de missão. Eu estou no trabalho para cumprir a minha missão. Eu estou aqui, pô, tudo que eu puder pegar para fazer e fazer boas entregas, boas e pequenas entregas. Isso vai construindo autoridade dentro do ambiente que você está inserido. É que o meu ambiente hoje é o mercado. Mas quando você é menor, mais novo, seu ambiente é a empresa. Então, como ser autoridade dentro da empresa? É virando referência, conhecendo bem do produto, estudando para propor novas formas de gestão, novas ideias. E outra empresa que não, você tinha falado, empresa que não valoriza a ideia, também eu acho que o time tem que rever se tem que ficar numa empresa dessa. Porque ela vira uma máquina de moer talento. Isso. Toda hora que o cara quer florescer, toma uma pancada. Quer florescer, toma uma pancada. Então, as ideias, por mais idiotas que possam parecer, elas têm que ser acatadas e fala, cara, eu vou analisar e tem que dar um retorno. Não é o momento, tal, de um jeito legal. Porque se você começa a bater, o cara que deu uma ideia que é boba hoje, ele podia ter uma ideia brilhante amanhã. E aí esse cara não vai mais propor a ideia dentro da sua empresa. Desculpa sair do tema, que eu tinha que falar isso. Que fica não, isso é maravilhoso. Uma coisa que você falou que eu acho que é sensacional é a questão de você demitir a empresa, né? Muito. Você demitir a empresa e às vezes a gente precisa fazer isso com o cliente. Sim. O cliente que dá dor de cabeça, o cliente... fugir um pouco mesmo do assunto, mas acho que é mas pertinente. Mas é autoridade também, é autoridade. Você demitiu o cliente? O cliente, sabe, o cliente está te exigindo aquilo que não é da sua competência ou não é daquela forma que você trabalha. Você já tem... Fala, meu, obrigado, tá bom? Né? Procure, talvez alguém te atenda do jeito que você quer, né? Mas eu tenho o meu método de trabalho e acabou. E aí eu acho que o governar também, né? Que a gente vai falar sobre isso no próximo encontro, né? Que é o governe, tem a ver com você escolher seus súditos, né? Você chegar e falar assim, que nem aqui na nossa empresa, você não entrou na nossa cultura, meu amigo, sinto muito, jeito, não é seu lugar aqui. Cultura expulsa, né? Cultura expulsa. Caramba, essa foi, eu até anotei, escolher os súditos. Escolher os súditos. Essa aí foi sensacional. E eu circulei a palavra coragem, porque tudo que vocês estão falando agora é 100% relacionado à coragem. Tem que ter coragem. Você já tem coragem, porque tá aqui, tá ouvindo esse podcast, empreendendo e tudo mais com seu negócio, mas precisa sempre mudar de fase, subir o degrau da escada. Ale, desculpa, eu queria só explorar mais o que você falou sobre ser intencional, né? Porque existe um momento que você, por exemplo, você falou assim, virei um momento na minha carreira que eu queria dar consultoria, palestras e tal, e aí eu comecei a ser mais intencional. O empresário, né? Aí a gente está falando do público que mais frequenta e vai nos encontros do Avodá. O cara é um empresário, de repente um empresário pequeno, um empresário médio. Como ser intencional na sua empresa para poder, sabe, para gerar mais valor, gerar mais resultado? Cara, eu acho que o empresário, por natureza, ele já é muito intencional. O que a gente precisa entender para ser intencional nas pequenas coisas também. Porque o empresário ele tem a intenção ali de resolver uma dor de mercado, ele vai sair para vender o seu produto, vai anunciar o seu produto. Agora, como ser intencional nas pequenas nuances, né? Porque tem muita coisa no negócio que é lógica, que é plano de negócio, número e tal, mas chega um momento que você precisa, todas as suas ações devem ser intencionais, ações de marketing, tudo isso leva com a intenção de trazer o seu público, de selecionar o seu público, saber o seu cliente ideal. Então, por exemplo, a gente, quando fala do G4 Club lá, eu, Rogério, eu frequento, o Rogério frequentou. Como que a gente é intencional numa comunidade em que a gente não pode ser interesseiro, né? Poxa, intencional, é o que o Rogério fez. Pô, vou me conectar com a Lê, vou lá treinar com ele. Foi intencional o que ele fez. E foi verdadeiro também, porque ele também gosta de treinar, ele queria me conhecer verdadeiramente, né? Como é que eu consigo? Tem o João Torre lá, o cara, pô, vende consórcio pra caramba. Como é que eu vou ser intencional com o João? Pô, o João gosta de pagode. Pô, vou chamar ele em casa um dia, fazer um churrasco.
tocar um pagodinho lá e tal. Isso são ações intencionais e verdadeiras ao mesmo tempo, Sim. que não cruza com interesse. Não anula, né? Não é interesseiro, porque você está se divertindo também, um cara agradável e tal. Agora, você vai chamar um cara que você não gosta para tua casa, aí é interesse. Ou você vai abordar aquele cara só para vender um produto. Não, para vender um produto ali é interesse. Agora, eu vou construir uma relação com aquele cara que talvez gere negócio depois, aí é intencional. É construir relação. Legal. Né? Eu acho que vai um pouco por isso aí. Maravilha. Bom, Alessandro Azevedo, ele é um dos nossos palestrantes do Avodá Experience. Isso aí. E hoje nosso tema é autoridade. No Experience ele vai falar sobre liderança, mas autoridade é 100% ligada à liderança. Sim, muito. Né? Então, bom, eu queria trazer para você uma pergunta que, digamos que é o conselho de milhões. No conselho de milhões, eu quero saber, numa conversa, numa mentoria, qual seria o seu conselho para uma pessoa sobre autoridade? E esse conselho teria o custo de R$1 milhão. Então, você me cobrou R$1 milhão por um conselho relacionado à autoridade. Qual é esse conselho? E eu vou ganhar R$1 milhão por esse Você conselho? vai ganhar R$1 milhão. Pô, então tem que ser bom, Tem que né? gerar Tem que ser muito bom. mais, Eu tô no banco já, tô com o Pix aberto aqui. Pegou meu pico já. Cara, para gerar autoridade, meu conselho... Bom, eu vou falar o que eu sempre fiz, que acabou dando certo, né? Eu sempre prezei muito por estudar, estudo até hoje, tá? Então, assim, sou muito generalista, então, de quase qualquer assunto que a gente conversar aqui, eu vou conseguir conversar a respeito. Então, eu nunca parei de estudar, é o long life learning, né? É estudar para sempre. Tá? Então, hoje em dia eu faço cursos mais voltados para a prática, estudo muito questão de comportamento humano, tal. Então, o conselho é estudar e trabalhar. Abaixa a cabeça e trabalha. Não pensa no que seu patrão está ganhando, que você só vai ficar triste. E cria sua autoridade dentro desse ambiente. E aí depois você pode pensar em empreender ou intraempreender e trabalhar em outros lugares que vão te pagar mais, enfim. A carreira é construída nessas duas bases. Aliás, 3. Estudo, trabalho e relacionamento. Eu acho que você trabalhando nessas 3 bases, não tem como dar errado. Não tem. A não ser que você for fazer alguma coisa contra a lei. Tá? Agora, se for dentro da lei, não tem como dar errado. Muito Maravilha. bom, muito bom. Incrível. E sabe uma coisa que eu queria até ressaltar? Porque o Ale ele é uma pessoa muito prática, né? Ele falando que ele gosta muito de ir num chão de fábrica e assim, a gente vai... Ele será um dos palestrantes do Experience, né? E uma coisa que ele falou desde da primeira vez é assim, não adianta eu ensinar se o empresário não puder colocar em prática no dia seguinte. Então, tudo que vai ser ensinado, tudo que vai ser falado, isso no dia seguinte na sua empresa já vai ser algo que vai causar um impacto e você vai começar a mudança a partir dali. E a gente falando antes, né, sobre como fazer as coisas, o Ale falou assim, que eu achei interessante, até anotei. Ele falou assim, as coisas que eu faço é como uma receita de bolo. Tudo eu transformo em receita de bolo, pessoal. Investimento, gestão, até cultura, que é uma coisa tão etérea, eu criei um método, é uma receita de bolo. O cara vai preenchendo ali, no final sai o código de cultura dele. Legal. Sou engenheiro, né? Então, para mim, funciona muito bem dessa forma. Então, é isso que a gente vai trazer para vocês lá no dia, no Avodá, 25 de outubro, no Avodá Experience. A gente vai levar ferramentas para você aplicar no dia seguinte na tua empresa. Ou se você perceber, falar, minha empresa não está nesse ponto de aplicar as ferramentas ainda, pode falar com a gente nos bastidores que a gente encaixa um produto para vocês. Legal. É isso, pessoal. Autoridade não é só para o seu negócio, é para o seu dia a dia. Começa a pôr em prática amanhã tudo que a gente falou para você e que faça diferença em todas as áreas da sua vida. Quero agradecer ao Alessandro. Alessandro, como que a gente te acha nas redes sociais? E, por favor, uma indicação também, como que a gente pode continuar estudando e crescendo, por favor. Ah, legal. Minha rede social é AR-Azevedo, sem o O no final. Fica Arazevede, @Arazevede no Instagram. E um livro que eu li, que mudou a minha forma de eu me comunicar, é o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Esse livro mudou a forma de eu conseguir as coisas na vida. Consigo conversar de uma forma muito diferente hoje e até passar mais autoridade.
É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu te vejo no próximo Vou Dar Podcast. Não perde, fique ligado na plataforma e nas nossas redes sociais. Até a próxima. Valeu. Valeu.